A paz do Senhor Jesus. Hoje o tema é aborto espontâneo. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre esse tema e principalmente a partir da palavra do Senhor, o que Deus tem a dizer aos nossos corações e também a todas as mulheres que estão me assistindo que tiveram esse fato tão doloroso na vida. Bom, o aborto espontâneo geralmente ele ocorre até a 20ª semana de gestação. De 8 a 20% de mulheres, elas sofrerão o aborto espontâneo. Dentro desses 20%, 80% pode acontecer até a 12ª semana de gestação. É algo que causa aí, de certa forma, uma dor muito grande nas mulheres e a frequência desse aborto vai ser muito maior bem no início da gravidez. À medida que a idade gestacional ela vai aumentando, o risco de ocorrer um aborto espontâneo é muito menor à medida que aumenta. Bom, existem vários fatores que podem causar a um aborto e existe também um motivo, assim, um dos principais motivos que é a má formação do feto. Então, assim, na maioria dos casos ocorre isso. E muitas vezes é difícil de você ter uma exatidão ali do fato que ocorreu o aborto espontâneo, porque não são feitos exames devido a ser a primeira gravidez. Agora, a partir da 3ª gestação, já tem uma possibilidade aí da mulher saber qual que é o motivo. Tem fatores como fatores de peso, fatores aí de doenças que não são bem tratadas, como por exemplo a diabetes que não é bem controlada, também a trombofilia que pode causar um aborto espontâneo, vício de álcool, cigarro, drogas ilícitas também podem causar. Temos também aí mulheres que tiveram abortos anteriores e que não tiveram aí esse conhecimento do que causou o primeiro aborto, ela pode ter um aborto recorrente devido ao fato de não saber o motivo pelo qual ocorreu o primeiro e principalmente aí a idade. À medida que a idade da mulher vai aumentando, é mais difícil. Por exemplo, uma mulher a partir de 35 anos de idade, ela tem aí 20% de chance de risco de ter um aborto. A partir dos 40 anos já é 40% e aumenta ainda mais a partir dos 45 anos de idade, 80%. Então, assim, são essas causas e esses fatores que muitas vezes nós desconhecemos, mas que através do poder de Deus nós podemos entender à luz da palavra dele. Por que eu digo isso? Porque esse ano eu tive uma experiência de ter um aborto espontâneo que me causou muita dor e eu senti um vazio enorme quando eu perdi a criança. Porque a partir do momento que você começa a sentir que você vai ser mãe, eu comecei a projetar ali essa criança, eu comecei a ter uma esperança, ter um sonho muito grande em cima disso. E, infelizmente, quando chegou a 6ª semana de gravidez, eu tive o aborto. Ele começou através de um sangramento no dia 10 de fevereiro. Eu tive um primeiro sangramento, foi bem leve, mas ele foi começando a crescer. Até que quinta-feira eu fui no hospital e perguntei à médica, ela falou que eu teria esse aborto espontâneo. Eu tive uma tristeza muito grande, tentei conversar, perguntando se tinha algum medicamento que eu poderia tomar para poder segurar a criança, para que eu pudesse ter o filho. E ela falou que não, que infelizmente não ocorreria a possibilidade de ter um medicamento, nem mesmo com repouso. Eu, assim, na minha esperança, eu queria muito, porque no dia 10 a médica falou que meu útero ainda estava fechado, mas eu ainda insistia, tinha ainda a esperança de que eu teria a chance de ter o bebê. Mas, quando foi no dia 17, eu tive um sangramento muito grande, foram cólicas terríveis, e esse sangramento ele foi muito constante, eu precisei de ficar internada de um dia para o outro no hospital, que no dia seguinte eu faria ali o ultrassom para ver como que estava a situação da criança. Então, eu tive mais sangramento, no final da noite cessou. Quando foi domingo de manhã, eles fizeram o exame e me relataram que eu tinha perdido a criança. Eu fiquei muito triste, desapontada e sem entender o que estava acontecendo. Comecei a questionar a Deus, perguntar o porquê daquilo. Perguntei, né, que toda mulher, eu imagino que passou pela experiência, sabe a dor que é causada, e eu não consegui entender.
E assim, durante assim, o período aí de 6, 7 meses, eu fiquei muito abalada, muito triste, sofrendo muito por isso, porque foi algo que eu não queria que acontecesse, mas que Deus, o próprio Deus, permitiu que acontecesse. E é aí que eu vou entrar na questão bíblica, como que nós podemos entender o aborto espontâneo à luz da Bíblia. A primeira coisa que Deus me confortou muito em entender foi que Deus é quem dá e Deus é quem tira. Deus tem um momento certo de todas as coisas. A gente pode lembrar daquele versículo bíblico que diz: há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E dentro disso eu comecei a entender que Deus é quem dá, Deus é quem tira, e Deus sabe o porquê que aquilo vai ocorrer, Deus sabe o porquê que Ele quer ensinar algo com aquilo. E eu tive essa experiência de que eu, eu nesse momento eu perdi, mas eu ganhei de certa forma, porque eu aprendi algo com isso, eu tive uma lição a aprender com isso. E em segundo momento, eu comecei a refletir no que Deus entende, como Deus é soberano, como Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o limite dos nossos corações, Deus conhece o limite do nosso ser individual com Ele. Então, além dos nossos limites, além da nossa percepção da nossa vida, existe a percepção de Deus que é muito maior. Tem coisas em nós que nós não sabemos, nós não entendemos, mas que Deus conhece e sabe. Um exemplo disso é, por exemplo, uma mãe que talvez não saberia lidar com uma criança que é doente, que tem, por exemplo, aí uma doença muito grave, né? Às vezes essa mãe ela não vai ter uma capacidade ali de lidar com essa situação. Ou às vezes vem um filho que não é desejado da forma com que a mãe quer. Então, vai causar uma dor ainda muito maior. E vendo por essa ótica, eu comecei a ter um conforto em cima do que a palavra de Deus diz, que há tempo certo para todas as coisas, que é um aprendizado em todas as coisas, que mesmo que nós não entendamos o motivo de estarmos passando por tal fato, que Deus é quem nos conforta, que Deus é quem nos dá esse conforto de entender, essa percepção de entender quais os motivos que ele fez com que acontecesse o que aconteceu, né? E eu falo aqui para as mulheres que me assistem, que já passaram por essa experiência, que elas se confortem, porque muitas vezes essa gravidez, ela foi interrompida porque talvez você teria um filho, quando ele chegasse aí com 5 anos de idade, você o perderia, e você não teria essa habilidade de lidar com essa situação. Deus conhece. Deus conhece a mãe que vai lidar bem com isso, e Deus conhece a mãe que não vai conseguir lidar com isso. Então, acima dos nossos limites estão os limites de Deus. Deus conhece todas as coisas. Que você seja confortada, que você possa entender que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, e que você, através disso, possa crescer. Crescer espiritualmente, crescer financeiramente, crescer aí na sua família, começar a ter aí um aprofundamento no seu psicológico, onde as coisas precisam ser bem estruturadas para que futuramente uma criança venha chegar. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração. Que você se sinta confortada, e para aquelas pessoas que conhecem alguém que teve, que saiba entender os motivos pelos quais muitas vezes a gente se sente muito abalada. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.